Já já tem Copa do Brasil, Série A, Série B, muita coisa para a gente falar sobre o nosso futebol, que está cada dia mais movimentado, mas uma pausa na bola para a gente falar de um outro esporte que todos nós amamos. E é para isso eu vou chamar meu querido Thiago aqui. Pode entrar, vamos falar de mais uma edição da Band Boa Running tarde, da Aventura. Juliana. Boa tarde, obrigado como é que mais você uma tá? vez. Quanto tempo? Tava com saudade. Tempão, hein? Poxa, muitas aventuras. Estava no topo da Bahia, lá na Chapada A gente está vendo Diamantina. até algumas imagens. Exatamente, aí do que realizando rolou, essa né? primeira etapa do Campeonato Baiano de Circuito, né, de Corrida de Aventura, que também foi válido pelo Circuito Nordestino. Foi um evento grande, né? Que 127 quilômetros de corrida. Nossa! Bicicleta, boia cross, montanhismo, inclusive aqui é o Pico do Barbado, ao topo do Nordeste, 2.033 Imagens metros. lindas, hein? Fantástico. Nossa Bahia é linda demais, né? E a Chapada Diamantina, inclusive, trouxe aqui uma homenagem, né? À Band, que é nossa parceira de muitos Que anos. beleza, deixa eu desde mostrar 2019, aqui, ó. o troféu do evento. Olha aqui, Val. E essa é uma região que também tem muitos cafeicultores. Então, Sim. eu trouxe um brinde, uma lembrança de lá para vocês aqui. É um café Olha! da Chapada Diamantina, café especial, gourmet. Que muito bom. delícia! Que lá é A uma gente região adora assim, presente. extraordinária. Ou seja, a Chapada Diamantina, além de ter, né, o evento ter esse viés esportivo, ele também passou por fazendas de café, o pessoal pôde degustar. Então, a gente apresentou as belezas naturais e agroturísticas para o Brasil, para todos os atletas, né? Enfim, foi muito bom. Tiago, eu gosto muito da ideia, né, do conceito do que é a Band Running da Aventura, porque é uma corrida diferente do que a gente está acostumado. Vocês vão para fora da cidade, vocês vão buscar paisagens interessantes e é sempre um atrativo especial para quem está participando, porque além de você estar ali fazendo exercício, você está conhecendo novos lugares, né, passando por momentos incríveis que vão ficar registrados para sempre. Com certeza. A gente passou por um trecho que pertence à Estrada Real, né, na época do Império, Brasil Império. Esse lugar que é o Pico do Barbado. Catolés de Cima é uma cidade, é um povoado que pertence à Bahia. E eles se integram ao chamado Circuito do Ouro. Então é uma região muito bonita, com belezas naturais, com altimetria de prova grande. Então foram 127 quilômetros de percurso linear, né, horizontal, mais quase 4.000 metros de desnível. Nossa. E o atleta, a primeira equipe que completou, fez em 18 horas. A última equipe terminou em 30 horas. Então foi assim uma prova muito desafiadora, ao mesmo tempo com uma paisagem assim natural fantástica e a comunidade participando. Um destaque também foi para a Corrida Kids. A gente abriu, fez a Corrida Kids, Dá que é uma pra ação família nossa. toda Isso foi para participar. estimular a família Olha a a participar. criançada aí, que foram lindo. quase 100 atletas mirins participando da Corrida Kids. Foi muito assim, fantástico. A comunidade, primeiro evento esportivo, né, dessa natureza na região de Piatã, em Bahia, que começa a estimular novos atletas. Quem sabe daqui a 5, 10 anos a gente vai ter campeões mundiais de corrida de aventura. Né? Que maravilha. E a Band, grande parceira nossa, desde 2009, quero aqui agradecer também, né, ao patrocínio que a Band sempre teve, e a participação, a Sudeste, que é o governo da Bahia, que sempre apostou no esporte, e a Prefeitura de Piatã, que também, junto com a gente, fez acontecer. E, lógico, e os outros parceiros que fizeram esse evento ser um evento gigante, como a gente chama. Gigante, no topo do Nordeste. Vai lá do topo do... Bom, daqui a 2 anos já pode fazer a Corrida Kids, a Corrida da Mirim, né? Vai ser massa. Valeu, tio. Massa. Obrigada, Obrigado viu? também. Sucesso pra vocês. Vamos pro Valeu, intervalinho? Coisa rápida, a gente volta já já com muito futebol.
Estamos de volta e para dar dica boa, para falar de coisa importante para o seu futuro, tem Grau Técnico. Verdade. Boa tarde, você está em casa. Você sabia que tem diploma técnico, tem muito mais oportunidade de emprego? Pois é, então você precisa conhecer o Grau Técnico. O Grau Técnico oferece os cursos que mais empregam, como radiologia, enfermagem, edificações, eletrotécnica e muito mais, com a qualidade da maior rede de ensino técnico do país. E para você aí, ó, que por algum motivo não concluiu o nível médio, tem os cursos profissionalizantes de refrigeração e climatização, eletricista predial, cuidador de idosos, confeitaria, informática. E não para por aí, viu, Ju? Chegou agora o curso superior do grau, é isso aí. Você quer fazer um curso superior à distância? Chegou aí o curso de pedagogia e administração EAD. Vamos dar uma olhada no nosso VT, Ju? Vamos. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil e o aluno ainda conta com o apoio da Agência de Emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. E quem pegar o telefone e mandar o WhatsApp agora no 0800 000 4321 tem oferta. Tem oferta sim, 70% de desconto, Ju, no primeiro investimento, que é a taxa de matrícula, todo material didático inteiramente gratuito, primeira parcela só para junho, início imediato das turmas e garantido aí, ó, 25% em todo o plano do seu curso. Agora só de fato para os 50 primeiros que chamarem no WhatsApp agora aí. Opa, é Grau Técnico, é mudar, para mudar a sua vida. Tem alô pra gente? Tem alô sim, tem Gilvan, nosso coordenador de radiologia, que tá aí assistindo você agora e pediu um abraço aí. Um beijo aí. pra você, valeu. Olha, a quarta rodada da Série B já começou, então tem bola na rede. Duelo paulista da Série B e deu Ponte Preta para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. No Moisés Lucarelli, Mailton abriu a conta já no segundo tempo da partida. De cabeça, Filipinho decretou a festa do time da casa, 2-0 e primeira vitória da Ponte, que pulou para o 11º lugar. Já o Botafogo perdeu a invencibilidade na competição e pode sair do G4 no final da rodada. Outro time da casa que cedeu bem foi o Atlético Goianiense. Em cobrança de pênalti, Gustavo Coutinho abriu os trabalhos contra a Chapecoense. Sem marcação, Gabriel Xavier empatou a partida no segundo tempo. Mas aos 43 minutos, Rodrigo Xavier estava esperto na área para garantir a vitória do Dragão, quinto colocado na Série B, 2-1. A Chape está em 8º lugar. Na outra partida de ontem, CRB e Sampaio Correia não saíram do 0-0 e seguem sem vencer na competição. O time alagoano até chegou perto do triunfo, mas Anselmo Ramon, veja só, isolou a cobrança de pênalti. Rodada iniciada, vamos falar um pouquinho dessa Série B, daqui a pouco a gente entra no assunto Vitória, né? Mas alguns resultados surpreenderam no início, eu até comentei ontem. O próprio Vitória, né? É um time que surpreendeu antes da bola rolar para a competição. Eu participei de uma live nacional falando sobre a transmissão da Band e cada um deu seu palpite, né? Sobre quem seria favorito pelo G4. Ninguém citava o Vitória, né? E, claro, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Ainda está bem recente, mas algumas equipes surpreenderam positivamente, outras nem tanto, outras ainda nem acordaram para a competição, né? 4 rodadas, dá para falar de alguém aí que vocês já estão de olho? Veja, Ju, eu destacaria o Guarani. O Guarani iniciou o campeonato com a goleada 4-1. O Guarani se mantém ali com 100% de aproveitamento, tem 9 pontos nas 3 rodadas. O Vitória, se o campeonato não tivesse começado, o Vitória jamais estaria ali entre os 4, ninguém diria. E o Vitória é uma grande surpresa. Sim. Agora tem as surpresas negativas, né? O Ceará não conseguiu somar pontos. E o Sport, que para mim é um candidato pelo campeonato que faz, por ter um bom trabalho com o Enderson. Ainda vai entrar, né? Ainda vai entrar, e aí quando entrar, pegar mais tempo, né, para disputar a competição, focar mais na competição, porque está dividido entre a Copa do Nordeste. Não tenho dúvida que o Sport também vai ser um time muito importante. E a Ponte Preta ontem, a Ponte Preta que demitiu o Hélio dos Anjos e agora conseguiu o seu resultado. Eu soube que por lá a coisa não está muito boa, não. Salários atrasados, tal. Situação difícil mesmo. Isso difícil, dificulta, né, o ambiente, né? E tem um time novo, o time sub-19, sub-20, tem muitos jogadores novos ali, junto com o Gé, o centroavante, jogou aqui no Barradão.
um centroavante muito bom e consegue ganhar. Eu acho que a capacidade de mobilização da Ponte Preta é sempre importante. É um time que, se ganha uma arrancada, pode sempre chegar no Campeonato Brasileiro da Série B bem. Lembrando que o Vitória joga sexta-feira pela 5ª rodada. Isso. O jogo da... Vai ficar com um jogo a menos. Isso, porque o Ceará decide hoje a Copa do Nordeste contra o Sport. Não dá para falar muito do Sport ainda. O Sport estreou na competição no final de semana utilizando a equipe reserva contra o Novo Horizontino. Para mim é o grande favorito da competição, por tudo que tem apresentado nessa temporada, campeão pernambucano, vai enfrentar o São Paulo agora na Copa do Brasil, um adversário muito forte, realmente o Sport, que está vivendo esse momento de decisão de Copa do Nordeste, mas vai voltar suas atenções sem dúvida para a Série B, porque é o grande objetivo do Sport. O Ceará, como disse Caio, não começou bem, conseguiu se recuperar, trocou de técnico, agora comandado pelo Eduardo Barroca, também focado na Copa do Nordeste, e tem um detalhe do Atlético Goianiense, que jogou ontem, mais uma vez trocou de técnico, demitiu o Moza Santos, e a especulação que existe em Goiânia é que o Alberto Valentim vai ser contratado. E o Alberto Valentim sendo contratado é uma ótima notícia para o Vitória, que o Alberto Valentim é um dos piores técnicos que existem no mercado. E o Atlético está contratando o Alberto Valentim, portanto, o Atlético não quer subir. Eu destacaria nesse início de competição da Série B, além do próprio Vitória, o Criciúma, que provisoriamente é o líder, né, e já empatou na rodada, foi a 10 pontos, passou o próprio Vitória. Tem uma dupla de ataque muito forte ali, o Felipe Viseu, o próprio Éder, que é um jogador experiente. Eu acredito que se mantiver essa pegada até o fim, tem chances de brigar para subir sim. E eu queria falar a respeito dos jogos de ontem, lembrar que o Botafogo, que perdeu ontem para a Ponte Preta, é o próximo adversário do Vitória, como o próprio Rodrigo falou, jogou ontem e joga sexta. Então, aquela desculpa de cansaço, quem vai ter são eles lá, né? É isso aí. Falando das oitavas de final da Copa do Brasil, saiu o sorteio ontem, né? A gente já conhece o adversário do Bahia, que é o Santos. Primeiro jogo é lá, o segundo é aqui. Além disso, vamos ter América Mineiro e Internacional, Sport São Paulo, Atlético do Paraná e Botafogo, Fluminense e Flamengo, é clássico, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians, e Grêmio e Cruzeiro. São os jogos aí. A gente, antes do sorteio, né, analisa e fala assim, tem adversário fácil? Não, né? Só o Sport é um time de Série B, os outros todos são clubes de Série A, e o Sport, que é de Série B, deu uma goleada no Bahia no início da temporada, deu logo de 6, né? Então, realmente são confrontos que têm seus níveis de dificuldade. A gente sabe que o fato de decidir em casa, muita gente prefere, às vezes você não consegue fazer um bom primeiro jogo, mas em casa, ao lado do seu torcedor, dá para ter aí uma reviravolta, mas eu vi muito torcedor comemorando que o Bahia vai enfrentar o Santos. Ontem, na Band News FM, recebi alguns áudios de tricolores felizes, porque vão enfrentar o Santos, avaliando que, dentre, né, as equipes, é uma das que menos pode oferecer risco. Foi uma comemoração mútua, eu diria, porque do lado de lá também, né? Se a gente pegar a repercussão do torcedor santista também, um comemorou pegar o outro, porque, de fato, é um duelo muito equilibrado, muito equilibrado. Inclusive, essas duas equipes vão se enfrentar na próxima quarta-feira, né? O Bahia joga domingo contra o Curitiba e na quarta-feira tem uma rodada do Brasileiro Santos e Bahia na Vila Belmiro. Eu acho um adversário acessível, como você disse, Ju, tem níveis de adversário. Se o Bahia pegasse Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, a gente poderia considerar que o Bahia era um franco atirador nesse duelo. As chances eram mínimas, por mais que seja futebol. Mas a gente precisa ser muito sincero. Mas o Santos é um adversário que tem uma história, uma tradição, mas não está no nível que já viveu... Já há algum tempo. Já há algum tempo. Né? Inclusive, passa um momento no Campeonato Brasileiro que entra na competição almejando permanecer na Série A. E tem muita gente apostando que o Santos pode cair para a segunda divisão. E lembrando também que Bahia e Santos já se enfrentaram pela Copa do Brasil em duas ocasiões, em 98 e em 2001. Em 2001, Bahia eliminou o Santos, inclusive vencendo os dois jogos. Em 98 foi com os 3 gols de falta Enfim, depois eu lembro e falo. Mas a grande questão é a seguinte, um confronto que para mim é acessível, se você começa a olhar os outros adversários. Flamengo, Palmeiras, Fluminense jogando uma bola redonda. E assim, por mais que o Sport seja da Série B, é um time muito tradicional. É um time de Série A. Está num momento ruim ali na Série B, mas nem esse momento ruim chegou. E o Bahia, ele pode muito bem jogar lá, mas o que mais importa para mim é justamente o momento quando o confronto acontece. Porque
Às vezes você está muito bem, o Bahia, por exemplo, se o jogo fosse agora, nessa semana, o Bahia vende um resultado interessante contra o Vasco, ganhou do Volta Redonda. O momento do confronto, ele dita muito o que vai acontecer. O Santos tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Ele acaba conseguindo seus primeiros 3 pontos contra o América Mineiro ali, num jogo importante, onde foi até equilibrado, mas precisa entender que, o torcedor do Bahia precisa entender que, apesar de ser acessível, é um jogo equilibrado e é um jogo difícil. Jogar na Vila Belmiro é complicado. No meu ponto de vista, não só o Santos, mas eu acredito que o América Mineiro e o Sport também seriam bons adversários para o Bahia. O Santos não vem fazendo uma boa temporada, inclusive perdeu ontem na Sul-Americana, perdeu para o Newell's Old Boys no finalzinho. Então, como o nosso amigo Caio falou, é o momento do Bahia é melhor do que o Santos, então eu acho que é possível sim passar pelo Peixe. E ainda falando sobre o tricolor, a gente foi para as ruas, né? Aquele bom e velho termômetro, melhor não há, conversar com a galera, saber o que a torcida está sentindo. Depois do resultado com o Vasco, na última rodada, na última segunda-feira, né? A torcida deu uma animadazinha, porque a Série A começou ruim para o Bahia, né? Vencer fora de casa deu um novo ânimo, ganhou confiança o time. Os primeiros 3 pontos da era Renato Paiva no Brasileirão. O Bahia venceu o Vasco por 1-0 e se livrou da zona do rebaixamento. Neutralizámos muito da força do Vasco. O Vasco fez 28 cruzamentos, só finalizou 7. Sabíamos que era uma arma muito forte, ainda mais tendo o Pedro ali e o Alex chegando de trás. Tassiano marcou o primeiro gol dele no retorno ao time e está na expectativa para enfrentar o Coritiba no próximo jogo com a presença da torcida. A gente precisa do nosso torcedor, né? A gente precisa daquela pulsação da fonte, né? Vai ser, se Deus quiser, a minha primeira vez com a torcida, né? Em casa, né? com o nosso torcedor. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, não vai ser um jogo fácil, né? Mas a gente vai se preparar, vai trabalhar e a gente espera que com o nosso torcedor a gente possa conseguir um triunfo em casa. O torcedor também está ansioso para a estreia de Tassiano na Fonte Nova. Tassiano sempre é um cara que todo torcedor do Bahia gosta, né? É um cara que mostra muita raça, mostra muita habilidade, é um cara que chega para fazer gol, então é um cara que todo torcedor do Bahia gosta. Não é à toa que ele voltou, né? O Bahia volta aos gramados no próximo domingo na Arena Fonte Nova, às 4 da tarde. Nada como um resultado fora de casa, né? Para dar aí um gás novo. Ontem eu brincava na Band News, antes do jogo com o Vasco, 99% das mensagens que eu recebi. Juliana, eu não vou nem assistir esse jogo, então eu vou assistir, mas eu sei que não vai dar em nada. Ontem a galera já estava naquele jeito, naquela pegada, o time encaixou, é o melhor do mundo, tal. Claro que a gente sabe que ainda tem questões a serem resolvidas nesse time do Bahia, né? Eu ainda vejo alguns problemas, mas você vencer fora de casa dá uma equilibrada no ambiente que estava meio assim, pressão em cima de pressão. Pressão em cima de pressão e a pressão natural, porque o Bahia não conseguia vencer os times da Série A. Times realmente que tivessem força o suficiente. Vencia times ali da Série C, da Série D, essa divisão. Mas o Bahia contra o Vasco, ele demonstrou uma autoridade para vencer o jogo. O Bahia jogou. O Bahia entendeu a estratégia do Vasco, inclusive anulando ali 2 principais pontos, que foi o Andrei Santos, que é um volante muito bom, novo, fez um excelente Campeonato Brasileiro da Série B, e também o Marlon Gomes, que foi escalado. Esses 2 jogadores não jogaram, porque Acevedo e Tassiano foram muito bem. E a escalação de David Duarte como líbero ali, nos 3 zagueiros, e Canu pela direita, propiciou uma construção ali, uma saída na construção muito melhor. Então o Bahia, em alguns momentos, teve os apertos no jogo, natural, o Vasco marcava pressão, mas o Bahia conseguia sair e aproveitar as costas do adversário. Então, muitas coisas foram vistas ali no trabalho de Renato Paiva. Eu destaco também Jacaré, né? Jacaré muito bem, Jacaré regular, já iniciou colocando uma bola na trave. E aí o Vasco foi perdendo ali a sua força justamente pelo que o Bahia fazia e o impacto de Tassiano. Se a gente comentava isso contra o Red Bull Bragantino, que ele participa do gol de Everaldo, ele que mata a bola, dá o passe para o centroavante do Bahia, ele foi muito importante fazendo esse gol, marcou, saiu, foi o cara que deu o ritmo no meio de campo. O Bahia venceu. Claro que ainda tem muitas coisas para serem ajustadas, mas era o resultado que Renato Paiva precisava para ter uma agenda mais tranquila. Venceu e seria uma agenda extremamente negativa, né? Se você começa o brasileiro com 3 derrotas consecutivas, já quebrou o recorde começando com 2 derrotas consecutivas nos 2 primeiros jogos, o que não acontecia desde 80, 3 derrotas seria um momento bem complicado. Então, o mais importante do jogo contra o Vasco era vencer.
primeiro tempo não foi primoroso, melhorou na segunda parte. Agora, o segundo tempo, sim. O segundo tempo, eu acho até que o Vasco saiu no lucro. Deveria ter sido 3-4, facilmente, se o Arthur Salles não perde os 2 gols. Você teve diversas oportunidades, de fato. O Bahia fez um segundo tempo onde sofreu muito pouco e teve nas transições as melhores oportunidades da partida. E agora, mais do que comemorar esse resultado contra o Vasco, é vencer o Curitiba. O Curitiba é um adversário direto nessa luta pela permanência na Série A. É daquele na lista que você olha e fala assim, é obrigação vencer, Esses 3 pontos são inegociáveis. Eu diria que esses 3 pontos são irrecuperáveis em caso de um empate, uma derrota na Arena Fonte Nova. E sempre um adversário que causa problemas, né? Inclusive tem a brincadeira no torcedor do Bahia que contra times verdes o Bahia não consegue ganhar, né? Historicamente. Então, o Curitiba é um adversário desse tipo. Sempre cria problemas, mas é um adversário fragilizado e na Fonte Nova, com o apoio do torcedor, tem que vencer. Jogo 4 horas da tarde, acredito num grande público. Tão importante quanto o vencer, Ju, foi ter deixado a zona de rebaixamento também nesse início de Brasileirão. Queira ou não queira, aquela zona ali, aqueles 4 times, parece uma areia movediça. Se você não consegue somar ponto, você vai ficando preso ali e realmente iniciar o Brasileirão preso nessa zona de rebaixamento seria terrível para o Bahia. Eu queria destacar o Jacaré, que eu me lembro quando terminou o ano. O Grupo City chegou, o Jacaré é um jogador descartável, vai embora, não vai ser titular, não vai jogar. E hoje em dia, Jacaré, queira ou não queira, tem sido uma peça fundamental. Eu vejo muito torcedor falando, rapaz, há quanto tempo eu não vejo um jogador com a raça de Jacaré? Com a vontade de Jacaré, ele não tem bola perdida, ele briga, ele corre, então... É verdade. Caiu nas graças da galera. Quem quiser que fale que Jacaré tá feio. Na verdade, Jacaré é o maior churrasco de língua que nós tivemos nos últimos tempos. Queimou todo mundo. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Nós temos que reconhecer. E ele tem um detalhe. Ele, além de jogar, e tem jogado muito bem, ele é muito carismático, é muito identificado. O que ele fez na entrevista depois do jogo, convocando o torcedor, exaltando o futebol feminino, é muito legal, é por isso que ele conquista, porque essa renovação de contrato na semana passada é um cara que mereceu. Merecia. Alguém vai questionar a renovação de contrato? O salário dele era muito abaixo da média do time, né? Tem jogadores aí ganhando muito mais e que não fizeram o que Jacaré fez pelo Bahia. Então, merece todo o respeito, tem que parar de ser tratado só pelo lado do personagem. E da vontade, porque muito eu vejo assim, Rodrigo, Jacaré não pode sair do time porque ele tem muita vontade, muita entrega. Não é só isso. Isso é importante, mas ele dá resultado, que é o melhor de tudo. E se adaptando numa posição que eu acho que ele é jovem, ele pode dar um resultado interessante, que é um ala pela direita, um jogador de muita força. Ele tem muita força, ele é jovem, 23 anos, e está se esforçando. Então, não existe nenhum tipo de questionamento hoje a titularidade de Jacaré. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Se o Arthur Salles não tivesse perdido, né, pelo menos uma das 2 oportunidades que ele teve, ele estaria pedindo passagem nesse ataque aí no lugar do Everaldo? Na minha opinião, sim. Ele já estaria pedindo passagem. Só que existe uma questão quando eu analiso o Arthur Salles. Quando ele entra contra o Volta Redonda, eu não estou comparando níveis de time, parte técnica. Você entra com o jogo resolvido, você faz 2 gols. Em São Januário, jogo 1-0, você podendo tomar um empate, quando ele tem as oportunidades, essa oportunidade que a gente está vendo agora ela é muito clara. Olha aí. O que acontece? Isso aí, não é que ele não tenha técnica, que ele seja ruim, não é. Ele está tão psicologicamente afoito para resolver que ele não resolve. Ele é um jogador muito novo. Esse segundo gol foi pior do que o primeiro. Esse segundo gol foi pior que o primeiro. Porque assim, ele poderia ter chutado, ele poderia ter feito qualquer coisa, menos se embolar. Então você percebe que tem a questão psicológica aí do jogador novo que não conseguiu, né? Eu acho que o Everaldo ainda é o titular e ele é importante, o Everaldo, para determinadas situações de jogo. Agora, o Arthur Salles, e ele entrou com essa função no jogo contra o Vasco, ele pode ser importante principalmente para jogos em que o Bahia precisa muito de transição, de ataque ao espaço, porque ele é um jogador de mobilidade. O Everaldo, para o jogo contra o Curitiba, ao meu ver, é fundamental. Você ter um jogador de maior força física em posição dentro da área. Agora, o Arthur Salles, para um cenário fora de casa, que o Bahia precisa ser um pouquinho mais de transição, um jogador de maior mobilidade, ele pode ser importante.
Ainda acho cedo para dizer que ele vai tomar a vaga do Everaldo. Tem ainda o Mingotti, que tem uma característica parecida com o Everaldo. Que nem foi relacionado Não foi ainda. relacionado ainda, está treinando. E aí o Arthur Salles vai ter que mostrar esse potencial. Mas vem bem, vem fazendo gols. Perdeu, né? Se o Bahia toma o gol de empate aos 53 naquele jogo contra o Vasco, Ave Maria. o Arthur Salles estava numa situação bem complicada. Verdade. Ju, até Léo Bala fazia aquele gol. Ele já tá ali se coçando todo, até eu faria. Isso é um banheirista. Eu acredito que o Arthur Salles ele vai justificar que ele é canhoto e a bola caiu na direita, mas jogador que treina todo dia, finalização, não pode perder uma chance deu uma dessa não. caneladazinha. Já a gente vai falar do Vitória. O rubro-negro perde aí uma das suas principais peças para o próximo compromisso que vai ter na Série B. Agora, ainda sobre o Bahia, o tricolor, né, tá ajustando o seu sistema defensivo. Muita gente ainda questiona a situação dos 3 zagueiros. O Vitor Hugo não estreou. Enfim, vamos dar uma olhadinha. Duas vitórias seguidas e um sentimento de alívio. O Bahia goleou Volta Redonda e depois venceu o Vasco. 5 gols marcados e nenhum sofrido. Nós sabemos o que estamos a fazer, sabíamos que esta vitória podia chegar a qualquer momento, os indicadores para trás davam-nos isso. A defesa tem ganhado uma atenção especial do técnico. Nas últimas 2 partidas, o setor saiu zerado. Contra o Vasco, no segundo tempo, o time baiano conseguiu evitar a pressão e ainda criou chances de uma vitória mais tranquila. Neutralizámos muito da força do Vasco. O Vasco fez 28 cruzamentos, só finalizou 7. Sabíamos que era uma arma muito forte, ainda mais tendo o Pedro ali e o Alex chegando de trás. Caíram nos pés de Arthur Salles as 2 melhores oportunidades do Bahia. Contra o Vasco foram 12 finalizações. 4 delas tiveram a direção certa e uma terminou no fundo da rede. A pontaria ainda é um problema. E aí, gente, o que vocês fariam, né, no caso, com essa defesa do Bahia? Esse esquema com esses 3 zagueiros, vai se sustentar, o Rezende ali improvisado, que horas o Vitor Hugo vai ser mostrado no time? Muita gente nessa ansiedade, porque o Vitor Hugo chegou com status de titular, né, imagino. E eu acredito que será. Vai ser titular. Foi contratado para isso, né? Um jogador extremamente experiente, já ganhou títulos por onde passou. Agora, sim, existem 2 possibilidades. Ou ele pode usar Vitor Hugo como o zagueiro central, Canu pela direita e Rezende pela esquerda, ou ele pode usar os 3 zagueiros. Ele pode usar David Duarte como um jogador ali no centro, Vitor Hugo, que também tem facilidade de construir ali na primeira fase, né, de construção. Ele pode jogar pela esquerda e Canu pela direita. Eu gostei muito do posicionamento de David Duarte junto com Canu, porque Canu, como ele tem a facilidade ali para sair jogando, ele chega até o campo adversário com muita competência e tem facilidade de recuperação pelos lados, ele é importante daquele lado. Então ele acaba cobrindo ali o volante, ele acaba dando uma sustentação defensiva, principalmente para Jacaré percorrer ali o corredor. Então eu acho interessante o que pode acontecer daqui para frente. Agora sim, eu, Caio, não sou o treinador e, enfim, eu colocaria Vitor Hugo, David Duarte e Canu para fazer um teste, para ter uma equipe e um sistema defensivo mais alto, inclusive, são jogadores altos que podem dar uma segurança maior ao Bahia. Num calendário como esse, e numa competição que o Bahia está envolvido também na Copa do Brasil, em uma determinada hora todo mundo vai jogar. O Vitor Hugo vai jogar em um determinado momento. O trio de zagueiros está encaixado. Vale destacar até a atuação do David Duarte nos últimos jogos. Jogou muito bem contra o Vasco. Eu vi até brincadeira que ele colocou o Pedro Raul no bolso. É verdade, marcou muito bem o Pedro Raul. É um jogador que jogando um pouquinho mais protegido, na sobra. Aí ele foi muito exigido por cima, né, Rodrigo? Porque ele vai bem por cima. Exato. Mas é isso, no início do ano, eu acho que ele foi mal aproveitado. Exigiram do David Duarte o que ele não é muito dele, construção e tal. Ele é um zagueiro rebatedor. Exatamente. Né? Ele é um zagueiro pelo alto, ele é um zagueiro que intercepta, ele não é um zagueiro técnico, brilhante. Então, ele jogando ali na proteção, então eu acho que o sistema de 3 zagueiros, nesse momento, é a melhor opção para o Bahia. Até porque o Bahia tem um ala pela direita que é Jacaré, que não é um lateral, é um ala mesmo, é um atacante que está jogando por ali. Se você implantar uma linha de 4, talvez você perca o que o Bahia tem de melhor com o Jacaré, que é o apoio pela direita. Então,
você tem que pontuar isso. Claro que determinados jogos o Renato Paiva pode mudar isso, ele tem o Biel, ele tem o Ademir. Na entrevista coletiva ele deixou claro que o Biel não está jogando ou não jogou contra o Vasco porque ainda não está na sua melhor condição em razão física, de uma gripe. né? Que gripe, viu? É, uma gripe forte. Rapaz, já tem bem uns 15 dias, né? Ele jogou contra o Volta Redonda. Eu acho que o Ademir fez um jogo razoável, não foi brilhante, mas é um jogador que ajuda bastante. Então essa formação de 3 zagueiros que foi implantada na segunda semifinal do Campeonato Baiano contra o Itabuna, acho que está consolidado nesse momento. Agora, não é impeditivo existir variações e deve existir variações a depender do adversário. Vitor Hugo, acho que é aquele zagueiro que o torcedor do Bahia sempre pedia, né? Vamos trazer um jogador para vestir a camisa e ser titular, não mais um para completar o elenco. Então, eu acredito que Vitor Hugo, mais dias, menos dias, vai assumir essa titularidade. Quem tem que resolver onde é que ele vai entrar é Renato Paiva. Mas como a temporada é longa, são 7 meses praticamente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E então, mais dias, menos dias, vai precisar de Vitor Hugo dentro de campo. Eu destaco também ainda que tem outro zagueiro que não está jogando, que machucou, o Marcos Vitor. Tava indo bem, né? Tava indo bem, estava sendo titular, machucou e também vai retornar. Então, quando ele retornar, é bom ter 5 zagueiros bons com 3 jogando do que não ter nenhum zagueiro que preste lá, né, Ju? Olha, me dá 30 segundos para falar do Vitória. A gente vai contar a história aqui do Léo Gamalho, né? Jogador aí importante para o esquema do Léo Condé, que sentiu, você vai entender o que está acontecendo. Agora, amigo, você que trabalha com geradores elétricos, esse recado é para você. A Brumac, em parceria com a THS, traz para você toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionadoras, comutadoras, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo que você precisar para a sua manutenção elétrica, você encontra em pronta entrega na Brumac. Tem também toda a linha VEG de materiais elétricos, industrial e residencial, para você fazer a sua manutenção, construir ou reformar com produtos de alta tecnologia, com preços e condições de pagamentos imperdíveis. Em breve, inauguração da loja de autoatendimento. É mais conforto, rapidez e comodidade para você. Brumac, Barão de Cotegipe, 110, na calçada. Olha, saiu informação agora há pouco, o Léo Gamalho sentiu, né? Jogador que é uma das referências no time do Esporte Clube Vitória. Muita gente chegou a questionar, né? Porque não está sendo aquele goleador, mas ele tem um papel tático importante na equipe do Léo Condé e ele está fora desse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Uma baixa aí, uma pena, porque o time do Vitória está mostrando um encaixe. Os resultados que o Vitória conquistou até agora não foram aqueles resultados que a gente fala assim, venceu, mas foi de qualquer jeito. Não, Vitória está mostrando um futebol assim consideravelmente, né? Porque se a gente for fazer uma correlação com o que aconteceu no primeiro trimestre, é uma grande surpresa a evolução tática desse time do Vitória, né? E eu acho que a saída do Léo Gamalho acaba ali prejudicando um pouquinho o seu sistema ofensivo. Tem o Trellis como opção, que é um jogador que o torcedor não confia. Não sei se o Léo Condé confia, se ele vai querer manter esse esquema com um centroavante sem o Léo Gamalho ou se ele vai colocar um time mais veloz lá na frente, né? Que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Na realidade, ele tem Helder também no banco da Jacuipense, que é um jogador que veio da Jacuipense, né? Um jogador de mais mobilidade, um jogador mais rápido. Ele pode jogar sem um centroavante fixo, mas eu acho difícil você jogar fora de casa. Você precisa de um jogador que tenha presença diária. Mas ele, na minha concepção, deve escalar Trellis, é o substituto imediato de Léo Gamalho, perde um pouco, apesar de Léo Gamalho ter um tipo de característica e Trellis ter outros. Trellis sai mais da área, mas por mais que Trellis não esteja vivendo o seu melhor momento, eu acredito mais no entorno hoje. O Vitória, ele tem jogadores que foram contratados e causaram impacto de imediato, principalmente nas pontas do campo, né? Então você tem o Vitor Hugo, você tem, por exemplo... Zé Hugo. Me perdoe, Zé Hugo, o lateral esquerdo Marcelo. Você tem também o Zeca muito bem, você tem o Oswaldo, que cada vez mais está jogando futebol. E também a parte da zaga ali, Wagner Leonardo e Camutanga já se conheciam do Náutico, estão indo bem. Então, como esse entorno está dando certo, acho que uma peça ali pode acabar jogando mais futebol. E o Giovanni Augusto está à disposição do Léo Condé, né? Eu estou com o Caio aqui, eu acredito que quando o coletivo está funcionando, o individual também sobressai. Então, eu acredito que Léo Gamalho saindo, se ele colocar o Trellis ou o próprio jogador que veio da Jacuipense, o Helder, pode render, sim, legal. O Giovanni Augusto, volta o camisa 10, mas e aí? Vai tirar o Mateuzinho? O Mateuzinho estava jogando bem, meio que improvisado ali de meia, mas Giovanni Augusto talvez tenha que esperar mais um pouquinho pela condição física. Mas eu quero ressaltar aqui, principalmente, Ju, o trabalho de Léo Condé nessa intertemporada, porque
quando ele começou mal o trabalho... Soube aproveitar, né? Soube, e eu vi a galera falando assim, não, porque Léo Condé, quando ele tiver tempo para ajustar esse time, vai engatar, tenha paciência, tenha calma. E realmente, depois dessa intertemporada e esses 3 jogos, ele mostrou que ele realmente está evoluindo, ele conseguiu um trabalho mais consistente, está conseguindo os resultados. Então eu quero parabenizar o Léo Condé, porque ele conseguiu provar o que havia sido dito antes dele chegar aqui no Vitória. O que o Léo falou é importante. Não me surpreende o trabalho do Léo Condé. E aqui não estou dizendo que o Vitória subiu, não é isso. Está muito cedo para dizer isso. Tem muito campeonato, mas quem faz o que faz no Sampaio Corrêa, e o Léo Condé fez isso por 2 anos no Sampaio, ou seja, tirar pouco, dar muito de pouco, né? Porque o Sampaio não tem uma capacidade de investimento grande. Você chega no Vitória, você tem uma perspectiva maior. Então ele soube realmente ajeitar a equipe, ajustar, e a equipe está ajustada. Começou muito bem o campeonato e agora tem esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão fora de casa. Vocês falaram sobre destaques individuais, né, que acabaram aí se sobressaindo junto com o coletivo, e o Osvaldo é um deles. O Osvaldo, que já está ali acima da média de idade, que a galera estava assim, não chegou bem para o Vitória, olha, tá mandando bem nessa Série B. Osvaldo é o cara do Vitória nesse início de Série B. Ele já marcou um golaço e no último jogo deu uma de garçom. 2 assistências para os gols rubro-negros contra o Londrina. Eu costumo sempre, quando chego em casa, eu costumo rever o jogo, né? Ver aquilo que a gente pode melhorar. Ver o apoio do nosso torcedor é importante também, né? Ver que o torcedor voltou a acreditar na equipe. Você vê aí os sócios aumentando a cada dia, então para um clube é muito importante. O camisa 11 vem se destacando nos chutes de longe. Contra a Ponte Preta, ele colocou esse gol no seu top 5. Um chute de longe, de esquerda, né? Geralmente não costumo pegar tão bem de esquerda, né? Mas é uma perna que eu trabalho muito no dia a dia. Né? Então, realmente entrei nos meus top 5 aí, nos gols mais bonitos da minha carreira. E ele quase repetiu a dose nos jogos seguintes. Ainda faltam 35 rodadas para o fim do Brasileiro. O torcedor rubro-negro já entrou em contagem regressiva. Uma expectativa que por muito tempo não se via na Toca do Leão. O Leão enraivado. Nunca mais apareceu, né, Lafene? Só o gol do Osvaldo, só aquele golaço do Osvaldo, já credencia ele para estar aí bem na fita demais nessa série. Primeiro, ó o homem aí, ó. Nunca mais ele tinha aparecido, ó. Essa é a bala. O Vitória é miserável, vai! Vai, Leão, enraivado! Eu amo o conceito de ser baiano, sabe? Ele tá ali no pitbull enraivado e atrás a mulher dando a vida na coreografia. E ele ali, ó, demais. só na swingueira. Agora bota o golaço do Osvaldo aí, porque esse merece a gente rever 10 mil vezes. Porque, sinceramente, ele disse que entrou no top 5 dos gols da carreira dele e realmente tem que estar. Top 5, top 3, não sei, mas golaço, coisa linda de se ver. Golaço, Buju. E o Vitória teve as 3 rodadas, teve os melhores jogadores na rodada, viu, o Vitória? Nas 3 primeiras rodadas da Série B, pra você ver. Bem registrado, Léo. O coletivo do Vitória tá muito bacana, né? É óbvio que a gente seria irresponsável se falasse assim, não, Vitória já subiu. Tá só começando o campeonato. Tá só começando, né? Tem Vitória fez só 3 jogos, tem 35 rodadas ainda pela frente. E é um campeonato bem equilibrado. A gente tem que ter paciência, mas é óbvio que pela frustração do primeiro trimestre, dá um alívio, né? Poxa, a gente está aqui rindo falando do Vitória. E outra hora a gente estava aqui reclamando e isso e aquilo, e não sabe contratar, e o time e tal, não engrena. E olha aí, a equipe começou vencendo. A preocupação, para quem conhece um campeonato de pontos corridos, e a gente tem muitos anos nessa labuta, é que a constância é difícil, né? Você conseguir se manter ali sem aqueles altos e baixos durante toda a competição, que vai terminar só no fim do ano. Mas a gente está torcendo muito para
para que isso aconteça. Existem coisas importantes no Vitória. Primeiro, a questão física. O Vitória jogava o primeiro tempo, apresentava ali um certo futebol, no segundo tempo caía vertiginosamente. A outra questão é Ítalo Rodrigues ter ido ao mercado e trouxe jogadores que trouxeram impacto. Isso também é muito importante. Claro que está cedo, mas isso é muito claro. E a questão tática. O Vitória hoje ele tem um ataque que é muito forte. Assim. O Vitória ele recebe a bola, quando ele está com a posse, ele tenta atacar logo os lados do campo justamente para causar dificuldade nas defesas. Isso a gente não via. E hoje você tem mais peças de reposição. Então isso ajuda bastante. Né? Então o Vitória engata muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B, tem que ter constância. E eu acredito que possa acontecer. O torcedor do Vitória, Ju, quer que repita o Bahia ano passado. Como? Entrou no G4 na primeira rodada e não saiu mais. Não saiu mais. O Vitória, 3 rodadas no G4, agora é manter até o fim para o seu Vitória comemorar no final do ano. Pode repetir, agora sofreu bastante também o Bahia. Foi, né? no final então, hein, Rodrigão? Se tivesse um time assim, mais organizadozinho para entrar no G4, que o do Vitória não seja tão sofrido, viu? Por falar em torcida, coisa linda de ver o que a torcida do Vitória está fazendo nessa Série B. E o torcedor baiano, a gente sabe que tem esse poder de empurrar o time, de ser aquele famoso 12º jogador, que assim se mantenha, né? Vamos aí para a 4ª rodada, o jogo com o Botafogo, para ver o que esse rubro-negro vai propor. A Antonella tá demais, ela ouviu o Pitbull enraivado e começou a me chutar aqui. Eu não entendi, gente, essa menina. Olha só, você está precisando de espaço? Estoque Tudo Self Storage tem a solução. Aqui você pode alugar depósito dos mais variados tamanhos para armazenar de forma prática e segura e o melhor com um ótimo custo-benefício. Guarde sua mudança, seus arquivos, também aqueles objetos que são grandes, ocupam muito espaço na sua casa. É um conceito novo, moderno e prático. Conheça o Estoque Tudo no Vale do Gunjá. Solicite seu orçamento. O telefone é 7133560088. O site estoquetudo.com.br. Tá boa a resenha, né? Já já a gente volta. Eu quero ver minha galera aí no próximo bloco, Bela Fini. 987295248 é o da Band News. Aqui é 5360. 987295360. Eu quero ver agora. Põe na tela aí. Quem tá ligado no Jogo Aberto? Olá em Aracaju, o pessoal de Sergipe, um beijo especial, hein? O Cláudio em Cajazeiras. Aí, Léo Bala, Cajacite na área. Ó, o Domingos, em São Francisco do Conde. Valeu, Domingos. O Vando, direto de Sapeaçu, também ligado na resenha. Ó, o Caleb, que fofura, lá em Marechal Rondon. Um beijo. O Arnaldo só na olhadinha ali, em Irecê. Boa, Arnaldo. Ó, o Zé, direto de Irará. Valeu, Zé, um abração pra você. O rubro-negro Nivaldo, lá no IAPI, também com a gente. Ó, mais um torcedor do Vitória. Seu xará, Hélio, ó, Eliomar, lá em Piripiri. Valeu, querido. Já tem mais. Agora, Lucas, o recado é seu. Venha falar de Master Life. Deixa comigo, Juliana, o presentão que o Bahia me deu no dia do meu aniversário. Você que está em casa agora, meu amigo, está precisando fazer seus implantes dentários. Não, Lucas, eu preciso trocar minha prótese. Você de Aracaju, Feira de Santana, Camaçari, Simões Filho, Candeias e Salvador, tem clínicas para te atender, meu irmão. Então não perca a oportunidade. Lucas, eu consigo fazer meu clareamento. Você já ganha clareamento dentário fazendo o cartão Masterlife, aparelhos estéticos, qualquer modelo de aparelho e ainda bota 7 dependentes da família. E agora é o seguinte, você pergunta, Lucas, quanto é o valor? R$ 999 que a pessoa paga por ano. Mas aqui é diferente. Os 32 primeiros que pegar o telefone agora e ligar no 3561-5688, 99231, não vai pagar o valor de R$ 999. Vai pagar R$ 20 por mês, que dá 240 por ano, com direito a 7 dependentes da família, sem pagar pelos dependentes. Então, pega o telefone e liga agora, 3561-5688, 99231-0041. Já fui, Juliana!
Estamos de volta com o nosso Jogo Aberto. Olha, deixa eu falar para você, eu vou falar agora, sabe de quem? Dela, a danada da gripe, me fala. Quem aqui não pega gripe? Todo mundo, né? Uma hora pega. E não tem época, não. Ela vem do nada, aí é aquela leseira que não te deixa fazer nada, não é mesmo? Te chamam para tomar aquela gelada e você faz o quê? Não faz nada porque tá gripado. Então presta atenção, Xogripe contra gripe e resfriado é Gripinil, o seu maior aliado. Gripinil tem uma fórmula completa que combate a dor, a febre, descongestiona o nariz e ainda melhora aquele cansaço que é chato demais. Gripinil vem em caixinhas com 20 comprimidos, olha, como esse aqui que eu vou te mostrar agora, viu? Tem também o blister individual. Presta atenção, meu amigo, Gripinil é imbatível. Que show de produto. Encontre Gripinil nas principais farmácias do Brasil. Adeus gripe, vai poder aproveitar tudo sem sintoma de gripe. Alô Medquímica, esse produto é inovador, hein? Deixa eu ver a galera quer aparecer na tela da Band, olha aí, ó, a gente estava brincando aqui, só o Renato Paiva mais jovem, né, parece. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Milton tá lá em Brotas. O Danilo, direto de São Marcos, também ligado na nossa resenha. O Antônio no Campo Grande, valeu, Antônio. Ó, o China em plataforma, boa. O Francisco no Uruguai também com a gente. O Lomanto, seu Lomanto lá em Tinga, um grande abraço. Ao Cristiano não perde, assiste a gente lá em Sergipe. O Wilton em Santa Catarina, acompanhando pelo YouTube também. Pessoal do YouTube, um beijão. Paulo no Engenho Velho da Federação. O César, olha lá, Caio Leone, você na boca do rio. Olá. E o Christian, oh meu Deus, com coraçãozinho e tudo lá em Valença. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho de todos, tá? Semana aí, né, movimentada, sexta-feira o Vitória joga, mas como o Rodrigo bem disse, é pela 5ª rodada. O Bahia também focado aí no Coritiba. Uma semana que foi mais leve, né, pelos últimos resultados. A gente está aqui tentando ser bem confiantes para que os nossos times sigam, claro, né? Tem aquele momento, não vai vencer todas, né, gente? Mas o importante é a forma com que se porta em campo. E muda, né? Muda muito. Muda porque o resultado é soberano, não tem jeito. A gente comenta, claro, fala em várias questões no futebol, mas o resultado quando ele acontece, ele dá leveza ao dia a dia. E o Bahia não conseguia vencer, por exemplo, adversários como o Vasco da Gama. Teve o Red Bull Bragantino, não conseguiu. Teve o jogo contra o Botafogo, não conseguiu. Teve as dificuldades no início do ano. E aí você vence com autoridade fora de casa, tranquilamente você acaba ali respirando melhor. E na minha concepção não tinha o melhor adversário para enfrentar no domingo, com casa cheia, como é o Coritiba. E a questão do Vitória também. O Vitória não apresentou nada nos primeiros 3 meses do ano e começa com 100% de aproveitamento e vai jogar fora de casa sendo um dos favoritos. Outra brincadeira que depois desse jogo do Vasco, que o Bahia venceu, a seleção brasileira sempre que enfrenta o Chile em crise ganha, né? E o Vasco serve a mesma coisa, é o Chile para o Bahia, porque... Tá com crise? Chama o Vasco. Como o Vasco é freguês do Bahia, a verdade é essa, né? Freguês demais, quando o Bahia está em dificuldade, chama o Vasco, que as coisas melhoram. Mas que bom que ganhou e é o mais importante. Eu vejo que já projetando os jogos do fim de semana, o Vitória tem uma parada duríssima lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu ontem, então vai jogar em casa querendo recuperar esses pontos para não sair do G4. E o Bahia, como o próprio Caio falou aqui, não tinha adversário menor. O Curitiba não vem fazendo uma temporada boa, não tem um time muito forte e dentro de casa o Bahia tem a obrigação de somar 3 pontos. Olha só, minha galera, presta atenção, não falta hoje jogão, hein? A Casa de Apostas chegou por aqui, tem final do Nordestão, vou até perguntar o palpite pra galera. Sport Ceará, Libertadores pegando fogo com o Palmeiras Internacional, Atlético Mineiro em campo também, tem o América Mineiro pela Sul-Americana. E agora você faz o quê? Você faz o seu palpite, acesse casadeapostas.com e aproveite, são muitos jogos e muitas chances de ganhar. Na Casa de Apostas, os saques são diários e ilimitados. É só pedir o Pix. E pera aí que tem mais. Primeiro depósito de até R$400 dobrado. É isso aí. Botou 100, ganhou mais 100. Até R$400, hein? Tá esperando o quê para chegar junto? Acesse casadeapostas.com. Vem pra cá. Vem pra casa. Final do Nordestão, vocês querem arriscar? Eu arrisco. Ceará? 1-1. Ceará que vai? Ceará. Eu arrisco o Sport 1-0, decisão nos pênaltis. Olha! Sport campeão. Igualando Bahia e Vitória no número de títulos. Eu gostei disso. Com emoção. Rodrigo, vamos ver. Deixa eu ver o de Rodrigo para ver se eu pesco.
Não, eu vou com o Ceará, mas eu tenho uma percepção que vai ser o Sport, porque o gol que o Sport marcou no último lance ali é típico gol de quem vai ganhar o título. Eu gostei dessa coisa de pênalti, viu? Acho que uma final com pênalti é sempre Quando mais não envolve nossos times, é uma delícia. Quando a gente não tem nada a ver com a exato. história, né? Pode ser pênalti, viu? pode Aí vocês se viram pra ver quem leva o título. Beijão, galera. Um Obrigada, abraço, resenha Ju, de até a alto próxima. nível. Léo, Beijão, Ju. Caio, Rodrigão. Fica com Deus. Encontro vocês às 17 horas na Band News FM, hein? Tchau, tchau.